Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Hoje é a última quinta-feira do mês de julho. O mês já está terminando e então vamos agradecer por todas as bênçãos recebidas. E vamos aproveitar o ensejo para praticarmos a gratidão antecipada. Então agradecemos também pelo mês vindouro e que também seja um mês de muitas bênçãos, que assim seja. Todas as últimas quintas-feiras de todos os meses, é realizado o trabalho de fortalecimento dos médiuns. E este trabalho foi deixado pelo Espírito Mãe Genoveva. Então vamos agradecer a esse Espírito abnegado, por todas as bênçãos, por todo o amor dispensado à nossa querida casa espírita. Gratidão, Mãe Genoveva. E a leitura de hoje é do Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, capítulo 4, a tentação de Jesus. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador lhe disse: Se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Jesus, respondendo-lhe, disse: Escrito está, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tomando-o o diabo, o levou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está que mandou os seus anjos que cuidem de ti, e eles te tomarão nas palmas, para que não suceda tropeçares em pedra com teu pé. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, subiu o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque escrito está: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. Então o deixou o diabo, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Chegara a hora de o mestre iniciar a gloriosa tarefa que o trouxera à terra. Antes, porém, medita profundamente, e as vantagens materiais que a terra lhe oferecia apresentam-se a seu espírito. Se ele se consagrasse à sua obra espiritual, era a pobreza, as dificuldades, a humildade que o aguardavam e, por fim, o martírio. Se usasse seus dons para fins materiais, de certo teria boa mesa, evitaria as dificuldades geradas pela incompreensão dos homens e conquistaria cargos proeminentes no seio de sua nação. Jesus
foi forte, rejeitou tudo o que o mundo lhe daria e devotou-se ao trabalho espiritual para o qual viera. Conquanto se possa supor que Mateus exagera ao afirmar que o mestre jejuou pelo espaço de 40 dias e 40 noites. É fora de dúvida que o jejum favorece muito as atividades do espírito, principalmente no tocante ao exercício da mediunidade. Todo médium que nutrir vontade de tirar o máximo proveito de sua mediunidade e obter os melhores resultados de seus trabalhos mediúnicos, deveria cultivar o hábito de impor-se períodos de jejum. Certamente jamais poderemos ombrear com Jesus, o qual, dada sua perfeição espiritual, sabia sobrepor-se às coisas da terra, usando da matéria somente o necessário para manter-se. Um médium que luta para a sua evolução espiritual e deseja estar permanentemente preparado para o desempenho de seu medianato, precisa saber praticar o jejum material e o jejum moral. Eliseu Rigonati nos apresenta 3 maneiras da qual poderemos jejuar. Então, primeira maneira, jejum alimentar. Nos dias de trabalho no centro, lembrar-se de preparar seu organismo para a prática da mediunidade. Nesses dias, abster-se de alimentos pesados, dando preferência a alimentos leves e alimentando-se moderadamente. E algumas horas antes do início das sessões, abstenção completa, se possível, de alimentação. Então, este é o jejum material, né? Então, o que ele nos orienta aqui, né? Que nos dias de trabalho na casa espírita, né, nós devemos evitar aquelas refeições pesadas que dificultam a digestão, né? Para que o médium ele tenha aí um melhor desempenho na sua atividade mediúnica. O segundo jejum moral, ele diz o seguinte: um médium deve habituar-se a jejuar pelo pensamento, pela palavra e pelos atos. Por este jejum, que é um jejum puramente moral, o médium evitará pensamentos anticristãos, impuros e excessivamente materiais. Não pronunciará palavras que possam ferir seus semelhantes e não praticará atos contrários aos ensinamentos de Jesus. A tudo anteporá, ou seja, dará preferência, colocará em primeira instância seus deveres espirituais, evitando passeios fúteis, festas e divertimentos profanos, todas as vezes em que tiver de perfazer seus místeres mediúnicos. Então, acerca do pensamento, né, nós podemos entender que a educação deles é um dos desafios que cabe ao médium em suas tarefas diárias. O espírito Francisco Dias Cruz coloca o seguinte sobre o pensamento. Ele diz que o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Então, o pensamento, ele tem força, né? Por isso devemos estar sempre atentos referente a que
estamos pensando. É natural, de acordo com a nossa imperfeição ainda, que pensamentos não edificantes venham nos visitar, não é? Mas cabe a cada um de nós ficarmos alerta quando eles chegam, para que possamos substituí-los, né, por pensamentos mais edificantes, procurar fazer boas leituras, fazer meditação, e tudo isso vai auxiliando na educação dos nossos pensamentos, né? Devemos esforçar-nos para mantê-los equilibrados. Os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras devem sempre, em todos os momentos, serem congruentes aos ensinamentos do Cristo. Por isso, a doutrina espírita fala tanto sobre a reeducação moral. Por fim, Eliseu recomenda aos médiuns compromisso com os trabalhos mediúnicos, né, do qual cada médium comprometeu-se ainda com esses trabalhos nas esferas espirituais. Então, nós trazemos este compromisso, né, das esferas espirituais para o planeta Terra. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do médium Divaldo Franco, nos ensina que a atividade mediúnica constitui oportunidade abençoada para o aperfeiçoamento intelecto-moral do indivíduo, que se permitiu dislates, disparates em reencarnações anteriores, comprometendo-se em lamentáveis situações espirituais. Então, diante disso, nós compreendemos que a mediunidade, ela não é um privilégio, mas sim uma grande oportunidade de reparação com as leis divinas. Sendo assim, devemos ter disciplina. O espírito de Emmanuel recomenda ao médium Chico Xavier, ainda quando ele era muito jovem, disciplina, disciplina, disciplina. E esta recomendação não cabe somente ao médium Francisco Cândido Xavier, mas a todos os médiuns, E além da disciplina, o comprometimento com as atividades mediúnicas. Por isso que Eliseu, ele faz a menção, de não faltarmos aos trabalhos mediúnicos por qualquer motivo, Mas sim que quando tivermos que faltar, seja por um motivo sério, Quando ele fala sobre a questão das festas, é que ele refere-se a situações assim: hoje eu não vou ao trabalho da casa mediúnica porque eu tenho um churrasco. E na próxima semana eu também não vou porque eu tenho um aniversário, Então, nós devemos colocar o nosso compromisso mediúnico antes de qualquer outra situação. E quando tivermos que faltar, que seja por um motivo sério. Que tenhamos isto em mente, Nós estamos aqui na Terra para servir a mediunidade e não sermos servidos, Uma vez que nós já temos a consciência de que o médium está
tendo uma oportunidade de reparar os erros do pretérito através das atividades mediúnicas. E então vamos à terceira maneira que ele coloca sobre jejuar e que ele chama de outro jejum moral. Outro jejum moral que um médium deverá saber impor-se é o desprendimento das coisas materiais. Nunca poderá cumprir satisfatoriamente seus deveres mediúnicos um médium excessivamente preocupado com os interesses terrenos. A ambição, a ganância, o muito querer acumular os bens da terra perturbam o médium, atraindo para junto dele espíritos inferiores que interferem maleficamente em seus trabalhos espirituais. Saber jejuar das coisas terrenas em benefício de sua mediunidade é o primeiro passo que um médium dará para a garantia do bom êxito de sua tarefa na seara de Jesus. Então, aqui no terceiro jejum moral, Eliseu Rigonati, ele faz um alerta sobre a ambição e a ganância. Tanto uma quanto outra é queda confirmada do médium e de qualquer indivíduo, né? É sempre necessário lembrarmos que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Não devemos jamais nos esquecer dos propósitos e compromissos de nossa estadia aqui na Terra, né? E é uma estadia mesmo, porque nós estamos aqui de passagem. Nós tivemos dia certo para chegar, né? E já o dia certo para partirmos. Não há menção de forma alguma sobre desfazer-se de bens caso haja adquiridos, mas sim entender que eles são para o uso consciente aqui na Terra, né? Porque os bens que nós adquirimos, eles nos são um empréstimo, por isso devemos fazer o bom uso deles, né? Devemos utilizá-los não só ao nosso conforto, mas ao auxílio dos nossos irmãos necessitados também. E isso é desprendimento. E que Deus e Jesus nos abençoe. Vamos unir agora os nossos pensamentos e vamos elevá-los até Deus, até Jesus, e vamos vibrando pelo nosso amado e abençoado planeta Terra, pela natureza, pelos enfermos do corpo e da alma, pela união e reajuste familiar, pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados, por nossos irmãos que vivem pelas ruas, pelos governantes de todas as nações, por aqueles que habitam orfanatos e asilos, pela solidariedade e respeito entre as pessoas, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. E com a permissão de Deus e de Jesus, por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais. E assim, enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e resignação e compreensão para aceitarmos o que não podemos modificar. Que assim seja. Estamos chegando ao final do nosso Evangelho, então convido a todos
a fazermos a oração de Bezerra de Menezes e após a oração do Pai Nosso. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo. Através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga que cuida de nós com muito amor e carinho. Que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos vós. Deixo aqui o meu abraço a todos e até a próxima oportunidade, com a permissão de Deus e de Jesus.